Oi, gente, bem-vindos ao canal Cris Mãe de Amora. Eu sou Cris, mãe de Amora, mãe atípica e advogada. E hoje vou falar por que autista não passa concurso, gente. Então, gente, normalmente um concurso público é algo extremamente concorrido, né? E autistas, por lei, a lei Berenice-Piana, ela estabelece que autistas são considerados pessoas com deficiência. Por quê, gente? Porque eles têm prejuízo na vida social deles, a comunicação não é fluida, tem uma série de prejuízos, tem a questão sensorial, uma sensibilidade sensorial às vezes muito forte, vai depender, né, da pessoa que está no espectro, né? Vai depender do que aquela pessoa tem de prejuízo. O espectro é muito amplo, né? Então cada autista é único, vamos dizer assim. Mas as pessoas são consideradas deficientes. E aí o que acontece? A pessoa vai, encaminha o relatório médico dela, é aprovada no concurso, chega lá na junta médica, porque você tem que passar, quando você tem alguma deficiência, você tem que passar por uma junta médica, chega na junta médica, o que acontece? Não, você anda, você fala, você faz tudo, por que você vai passar como deficiente? Porque a deficiência, né, do autista, principalmente pessoas que passam em concurso público, elas são pessoas que elas são autistas de nível 1 de suporte, que é o autismo leve. Gente, o autismo leve, eu acho muito grave essa nomenclatura, por quê? Porque não existe. Se é autista, gente, tem prejuízo, vai ter prejuízo de comunicação, vai ter prejuízo em interação social, vai ter prejuízo, talvez, de estar em ambientes ou cheios, ou com barulho. Tem uma série de questões sensoriais que podem, sim, ter prejuízo, em que pese, né, o desenvolvimento daquela pessoa foi regular. Ela falou na idade regular, ela andou na idade regular, ela fez tudo dentro do regular. Mas é claro que se ela é autista, se ela tem um diagnóstico de um transtorno, é claro que ela tem prejuízo. E aí quando você chega, você passa num concurso que é difícil pra caramba, e aí você se declarou deficiente, você vai passar pela junta médica, a junta médica olha pra você e fala, não, você não. E isso, gente, além de ser um absurdo, porque é uma baita de uma discriminação, isso é totalmente contra a lei. Porque perceba, a lei Berenice-Piana, ela declara que pessoas autistas são deficientes. Então, se a lei está dizendo que ela é deficiente, não vai ser a junta médica, que não entende nada de autismo, que vai dizer que você não é. Então, assim, é muito sério isso que acontece hoje, né, em concursos públicos em geral. E a gente tem que dar graças a Deus que as pessoas, normalmente elas recorrem, né? Tanto pode ser recorrido administrativamente, né? Tem que ver o que está previsto no edital. Você pode recorrer administrativamente contra essa decisão, como você também pode recorrer judicialmente. Gente, se aquela pessoa está sendo acompanhada há muito tempo por um psiquiatra, ou enfim, por um neuro, e ele declara que aquela pessoa tem autismo, fala no relatório médico os prejuízos que ela tem na vida dela por conta do autismo. E somado a isso, principalmente se ela tem aquele crachá, o CIPTEA, que identifica ela como autista, ou seja, o próprio Estado declara que aquela pessoa é autista. Quem é a junta médica na fila do pão, gente? Vamos ser honestos, não tem o menor sentido, é totalmente ilegal, é irregular, é absurdo, é tudo isso. Mas, às vezes acontece, porque as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento ainda sobre autismo e olha uma pessoa, chega numa junta médica que você vai avaliar deficiência, e aí as pessoas de forma leiga pensam, deficiência é cadeirante, é uma pessoa sem braço, enfim, e esquecem da deficiência oculta, né? Que no caso do autismo acaba sendo uma deficiência oculta por conta desses prejuízos que, assim, visualmente, inicialmente você não percebe, mas com o passar do tempo, você conviver com um autista de nível 1 de suporte, tem uma série de especificidades. A pessoa é literal, a pessoa às vezes não vai entender uma ironia sua, ou às vezes ela pode até ser grossa com você e não perceber que está sendo grossa, porque não tem essa lógica do contexto social, de você conseguir se comunicar de uma forma mais suave, principalmente no Brasil, né, gente? Tem países que as pessoas são mais diretas, retas, e no Brasil as pessoas são mais cheias de dedo. Então isso gera muito prejuízo na vida da pessoa. E é muito absurdo esse tipo de comportamento, né? Autistas, eles têm direito a ter acesso ao mercado de trabalho e as políticas públicas, elas devem sim permitir que essas pessoas tenham acesso. E quando você vê um concurso público, que em regra, né, vai ser o Estado, né, que vai promover, o próprio Estado negando acesso para uma pessoa deficiente, é um contrassenso, né? Vocês concordam comigo que é um absurdo? Como é que as leis
né, tem toda uma visão de dar prioridade para essas pessoas, né, por conta dos prejuízos que elas sofrem na vida regularmente. E aí você vai para um concurso que é a possibilidade de você talvez conseguir, né, uma certa estabilidade num emprego, você ter uma condição mínima razoável, né, e assim, no serviço público você pode ter diminuição de carga horária, justamente para você tratar das suas questões, por se você é deficiente, por você tratar das suas questões, né, as suas terapias, enfim, você fazer suas terapias regularmente, então você consegue algumas benesses, e aí o próprio Estado te nega isso, é muito surreal, né, gente? Mas, graças a Deus, digamos, se o edital tiver previsão de recurso, em regra tem, né, normalmente os editais todos têm previsão de recurso, você pode interpor um recurso, né, explicando tudo isso, e aí você embasa com mais relatório médico, com mais informação. E também, se porventura ainda se mantiver a decisão de inaptidão, porque eliminação por não ser considerado deficiente, ou seja, uma decisão totalmente contra a lei, você pode sim recorrer ao judiciário. E, gente, graças a Deus, o judiciário tem sido muito favorável, porque perceba, se você tem autismo nível 1 de suporte, é claro, se você tem um diagnóstico, você tem prejuízo. E aí você ter uma negativa enfim, num concurso público é um banho de água fria, né? Como é que essas pessoas que precisam ser inseridas no mercado de trabalho, precisam ser funcionais, vão ser se o próprio Estado, que deve assegurar, né, a efetividade dos direitos fundamentais, né, do acesso ao trabalho, ao pleno emprego de uma pessoa com deficiência, o próprio Estado nega esse acesso. Então, gente, isso é uma situação muito grave, mas graças a Deus a gente tem tido muitas decisões favoráveis. E se porventura vocês conhecem alguém que tem passado por isso, vocês entrem em contato, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tô com o meu contato do Instagram, o meu site, né? Que eu sou advogada, eu tenho especialização em direito médico, e também o site do meu e-book, tá bom, gente? Então, agradeço a vocês e tudo de bom.